Será que Enzo Maresca vai sair do Chelsea, cara? Eu tenho visto alguns rumores de notícia meio malucos, com fontes bem pouco confiáveis, digamos assim, falando sobre a possibilidade de novos treinadores no Chelsea, da saída de Enzo Maresca. Eu tô achando tudo isso uma grande maluquice. Hoje eu vou tentar te explicar se isso aqui faz algum sentido, quem seriam esses novos candidatos. Será que uma boa opção seria o Liam Rosenior, do Estrasburgo, que vem fazendo um bom trabalho? Ou talvez Anthony Iraola, que tá no topo da liga ali com o Burnham, fazendo um excelente trabalho, um nome que é falado também. Talvez um nome que a torcida ame, né? Um ex-jogador que é muito famoso, que tem um estilo de jogo parecido, Cesc Fábregas. Eu vejo a galera perguntando bastante desse nome. Será que estes treinadores podem ser melhor que Enzo Maresca? É isso que a gente vai tentar entender aqui hoje. Hoje eu vou listar alguns nomes interessantes e também falar sobre a possibilidade da saída de Enzo Maresca. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, e eu adoro comentar rumor de notícias. Às vezes a galera fala uma coisa que parece loucura e parece que não tem pé nem cabeça, e na verdade tá acontecendo coisas dentro dos bastidores e a gente não sabe, então não dá pra levar como 100% de verdade nem 100% de mentira. É só uma possibilidade, como eu sempre trago aqui, né? Eu não sou jornalista, você provavelmente que tá ouvindo isso aqui também não é, a gente só tá comentando a possibilidade, ok? Esse é o objetivo daqui hoje. Mas vamos tentar entender o que tá rolando de fato aqui dentro do Chelsea. E sim, meus amigos, Enzo Maresca, ele tá num momento meio estranho da carreira dele, não tem nada confirmado, não tem nada certo, não sei se eu posso ter grande confiança nesse treinador pro futuro do clube, eu não posso bater nessa tecla aqui, seria um erro meu, um erro bizarro que eu ia cometer, botasse minha mão no fogo por esse treinador. Como eu disse em outros vídeos, eu acredito que Enzo Maresca ele mereça continuar pelo que ele já entregou aqui. Ele ganhou o Mundial de Clubes, ele conseguiu uma Conference League, ele teve bons resultados até aqui, e pra mim é mais que o suficiente pra ele poder continuar no cargo. Mas também isso não quer dizer que a direção do clube pensa do mesmo jeito que eu, ou até mesmo que outros clubes não estejam interessados nele. Eu imagino que ele não vai cair muito pra cima, talvez ele tenha propostas de outros clubes, como por exemplo a Juventus, né, que pra mim é um clube que tá um pouco abaixo do Chelsea hoje em dia, principalmente financeiramente, então não seria a mesma coisa que treinar um Chelsea, mas é claro que a Juventus historicamente é gigante, ok? Não tô tentando diminuir a velha senhora. Mas a Juventus é um time interessante pra ele ir. Ele não vai ter o nível do elenco do Chelsea, mas ele vai ter um elenco interessante também. E a Juventus parece ter interesse nele. Ele iria numa proposta do que foi Thiago Motta um tempo atrás, quando ele foi pra Juventus, ok? É a mesma proposta, um treinador jovem que não é provado ainda, mas que tem um futebol moderno e que nessa identidade de futebol moderno pode ser algo muito interessante. Eu falei sobre a Juventus modernizar o futebol na Itália, que era algo muito positivo se acontecesse. Eu continuo batendo nessa tecla, eu continuo defendendo isso, cara. Eu acho que é muito bom mesmo pra Juventus se acontecer eles conseguirem, né, modernizar o futebol ali que rola dentro da Itália. Então, pra mim não é uma grande questão, não é um grande problema, é algo que pode acabar acontecendo. Então, de fato, Enzo Maresca em algum momento pode acabar treinando a Juventus. Não sei se agora, não sei se a Juventus vai querer pagar a grana por ele, não sei se ele vai querer sair. Se eu fosse ele, eu não sairia, porque eu acho que ele não vai arrumar um cargo melhor. Talvez demore bastante pra ele conseguir um cargo melhor do que treinar o Chelsea. Meio que foi um pouco até de sorte ele conseguir esse cargo, né? Outros nomes que talvez poderiam estar aqui rejeitaram o Chelsea e acabou, né, parando nas mãos dele o cargo e a possibilidade dele treinar o clube. Até aqui os resultados são razoáveis ou até bons, né? Eu não esperava, por exemplo, o Mundial de Clubes, é algo que realmente não tinha minha expectativa. Eu não lembro de alguém também que tenha, mesmo dentro da torcida do Chelsea, eu não lembro de ânimo pra ganhar o Mundial de Clubes. Os torcedores mais fãs que eu conheço não estavam falando disso. Eu sei que depois que ganhou, muita gente veio falar: aí, ó, tá vendo, vocês não sabem nada. É uma galera meio engraçada, né? Porque não faz nenhum sentido a argumentação, mas enfim, eu não vou entrar muito em detalhes. Sempre tem algum doido por aí, né, com chapéu de alumínio, vai fazer o quê, né? O que eu posso fazer com esses bandos de maluco, a não ser mandar eles lá pro Twitter, que é o lugar deles, aquele hospício lá cheio de doido. Enfim, se você quiser me ver lá enlouquecendo também, tá aí na tela, @ddcorvo, lá que tem uns malucos lá do Twitter. Me segue por lá, ok? Se você é um dos doidos do Twitter, vai lá me seguir naquele hospício, onde tem um bando de doido, a gente só fica observando e rindo das maluquices que eles digitam, cara. Enfim, até aqui, cara, o atual trabalho de Enzo Maresca, ele tem 78 jogos, 2.3 de pontuação média, ele está bem atualmente. Claro que a pontuação dele não é 100% disso aqui, porque, por exemplo, é um pouco inflada da Conference League, que eram jogos muito fáceis, tem algumas vitórias ali que não necessariamente são aqueles jogos difíceis que ele acaba pontuando um pouco mais. Nos jogos maiores, aí é que a gente tem a grande questão, né? A gente vê uma dificuldade, um desafio, não ganha com tanta facilidade. Por exemplo, você viu na Champions League Chelsea vs Benfica, o Benfica quase consegue empatar o jogo, e o Benfica, quando enfrenta o Newcastle, foi completamente dominado. O Newcastle jogou melhor que a gente. Então, de fato, você pode ter essa comparação, né? Que times que talvez não tenham um elenco tão bom quanto o nosso, estão indo tão bem quanto a gente, ou até melhor. Então, de fato, ali a gente pode abrir um certo questionamento em relação ao desempenho do treinador. Mas pra mim, ele entregou o suficiente pra se manter no cargo. E tem que pelo menos terminar essa temporada inteira ali. Então, eu só vejo uma demissão de Enzo Maresca ao fim da temporada. Se ele terminar numa posição ruim, se ele fizer uma péssima campanha de Champions League, e se ele continuar tendo resultados ruins em jogos que não deveriam acontecer, como por exemplo contra o Sunderland, como por exemplo contra o Wolves, que a gente ganhou de 4-3,
mas foi uma vitória muito apertada. A gente cedeu muitas oportunidades grandes pro Wolves e tem cedido grandes oportunidades para todos os clubes que jogam contra a gente. Isso é um problema que não tá resolvido. Quando ele usa a formação dele mais ofensiva, a gente fica muito exposto. É aquela coisa, não há um equilíbrio ainda em Enzo Maresca, ele tá tentando achar, mas é difícil. É como eu disse, se é um treinador jovem que tá aprendendo ainda dentro do cargo, ele vai errar ali dentro e você vai ter que sofrer ali com esse erro. É isso. Em resumo, tudo que eu tinha pra falar era isso. Agora, a dúvida é, quem é que pode assumir o Chelsea sem Enzo Maresca sair do cargo? Agora a gente vai pra esse lado mais hipotético da coisa, né? E aí a gente vê alguns nomes interessantes que estão surgindo. A primeira coisa que eu tenho que deixar claro é que esse nome que vai assumir o Chelsea sem Enzo Maresca sair tem que ser um nome que tenha intensidade física pra campo, porque isso aproveita muito bem da juventude desses jogadores, já que você não vai ter experiência. É bom que você tenha um cara que use a fisicalidade e a intensidade desses jogadores em pressão alta, em um estilo de jogo forte, e aí que surgem alguns nomes interessantes dessa lista que eu vou falar aqui. E também esse treinador, se possível, ou utilize bem jovens jogadores, ou este treinador melhore e seja bom com os jovens. Não precisa necessariamente ser um treinador que é bom com os jovens, pode ser só um treinador que utiliza bem os jovens, porque ele gosta dessa fisicalidade pro campo. Então por isso que eu tô trazendo essa proposta. Pra mim são esses os treinadores que podem treinar o Chelsea daqui pra frente. A gente tem que seguir nesse padrão porque é uma linha que beneficia o time. Por exemplo, Mourinho hoje em dia talvez não seja uma escolha muito boa, porque o Chelsea só foi contratando jovens ali e realmente tá cheio de jogador jovem. E nem sempre um treinador que nem ele vai usar bem esse tipo de jogador. Um Ancelotti da vida, por exemplo, hoje talvez não teria o melhor encaixe do mundo. E aí você tem que achar esses treinadores que são bons com jogadores mais novos, porque realmente o Chelsea ele foi tão pra esse lado, né, que hoje tá realmente necessitando esse tipo de treinador. Eu imaginei que o Chelsea em algum momento ia se arrepender, né? A direção ia olhar e ia falar, pô, não dá só pra contratar jovens, a gente precisa manter o nível competitivo, então a gente vai contratar alguns jogadores mais velhos. Mas não, isso não aconteceu. Na verdade, cada vez mais a gente tá indo pra um perfil de jogadores ainda mais novos que estão surgindo. Então realmente a gente precisa de um treinador que use essa galera bem. Vamos seguir aqui pra lista agora. Vamos começar com um nome que é uma especulação que surgiu tem pouco tempo, não tem pé nem cabeça, não vi nenhuma fonte confiável falando sobre isso. Se você tiver alguma fonte confiável, pode deixar na aba de comentários, pode ficar à vontade, mas o nome é Andoni Iraola. E vamos lá, vamos entender o que eu falei de Iraola aqui no canal. Iraola, ele foi um alvo do Tottenham, onde eu fiquei feliz com o alvo, eu falei que era uma boa opção pro Tottenham, uma opção que tem o seu risco, mas tem a sua vantagem. Iraola pra mim me parece um Pochettino da nova geração, ok? Ele realmente me lembra muito o Pochettino, até como a carreira dele funciona até aqui, é muito parecido. O comportamento dele em entrevista coletiva é muito igual, ele não parece ser muito arrogante, ele é um cara mais de boa, Pochettino também é um cara mais amigo dos jogadores, quando você percebe o jeito que ele trata ali os jogadores, é um cultural que talvez pro Tottenham seja interessante, e ele tem coisas que Pochettino tem em campo. A intensidade física, o treino, aquela coisa de ter uma pegada física, que você vê que, por exemplo, um jogador como o Milos Kerkez, que brilhou tanto com ele, exatamente porque ele usava essa parte do campo, né, de Kerkez. Outros treinadores talvez não consigam utilizar. Mas até aqui em pontuação, ele tem 1.47 de pontuação média e na maioria dos trabalhos ficou nessa casa mesmo. No Mirandes e no Rayo Vallecano seguindo essa mesma linha. Então ele não pontuou muito mais que isso na carreira, não tem comprovação de que ele pode pontuar muito mais, mas eu acredito que com um elenco melhor ele pode fazer mais. É uma coisa que já tá comprovada pra mim. Uma coisa muito legal dele e que talvez é a parte mais interessante dele treinar o Chelsea é o fato dele conseguir adaptar a ideia dele pra qualquer jogador. Então o jogador não se adapta ao estilo dele, ele se adapta ao jogador. Se ele tiver um jogador muito diferente, ele vai conseguir utilizar. O que abre possibilidade pra Blue Co contratar qualquer tipo de jogador que esse cara vai dar conta ali de fazer essa galera jogar direito. Isso é muito interessante. Pochettino também é um pouco assim, cara. Ele é também um pouquinho nessa vibe, ele consegue se adaptar. Só que Iraola, pra mim, ele sobe isso aí. Então isso é bem interessante. O jogo dele é muito físico, é muito intenso. Esse 4-2-3-1 dele é muito opressor fisicamente dos adversários. E talvez seja um estilo que combine com a atual geração do Chelsea. Só que o problema que eu vejo aqui é que você tá dando um passo pra trás. Se você contratar Iraola, você vai voltar pra época que Enzo Maresca foi contratado. É o mesmo caminho. Você vai voltar todo o trabalho lá pra trás. Toda uma construção, toda uma coisa que tá sendo feita vai ser desconstruída pra voltar lá pra trás, pra ver se dá certo. Existe uma chance, é claro, dele pegar um time ali com um elenco melhor e ele jogar muito e ele mostrar um futebol absurdo e ele ser campeão. Existe essa chance, mas é muito difícil, é muito arriscado. E assim como na época que Enzo Maresca foi contratado eu fui contra, porque eu achava ele muito jovem ainda e não tinha experiência certa, eu também sou contra a contratação de Iraola, cara. Com toda certeza é dar passos para trás, é voltar pra algo, é voltar pra uma expectativa de lá na frente dar certo. E eu particularmente prefiro estar no patamar que tá hoje. Prefiro não correr esse risco. Apesar de eu admirar Iraola, eu acho que ele é um treinador que vai ter sim uma boa carreira e quando assumir um elenco mais forte deve ir muito bem, ok? Eu acho que até aqui ele tem sido um treinador excepcional. O Bournemouth agora tá numa excelente posição na tabela. Tá em segundo colocado com 18 pontos, inclusive acima do Chelsea com uma pontuação até grande. O Chelsea só tem 14 pontos, né? São 4 pontos de diferença para um time limitado que nem o do Bournemouth, que perdeu jogadores na janela, é muita coisa. Então sim, eu gosto desse nome. Agora, um nome que é muito falado pela torcida e que é um nome que eu
eu acompanho um pouquinho ali, né? Que é o tal do Cesc Fábregas. Já comentei do Como várias vezes aqui no canal, é um time que eu tenho grande expectativa. Nessa temporada mesmo eu coloquei que o Como estaria entre os primeiros ali, ia pegar a vaga europeia. Eu imaginava que o Como ia conseguir. Atualmente eles estão conseguindo isso. O Como tá em 5º lugar na liga, tá começando a subir pros primeiros colocados, a 3 pontos ali de conseguir pegar o 3º lugar, né? Então realmente é impressionante aí o trabalho dele até aqui. A primeira temporada foi um pouco fraca, até porque o Como tinha um elenco muito fraco, mas essa melhora de elenco tá dando resultado. O futebol de Fábregas me lembra muito o futebol de Enzo Maresca. Eu diria que é mais balanceado, é mais equilibrado o campo dele, mas ele não tem muitos planos diferentes, ele joga sempre o mesmo estilo de jogo, é um pouquinho chatinho sim, igual a Enzo Maresca, trabalha muita bola pra acontecer algum lance, mas funciona. E ele até utiliza bem jogadores jovens, porque ele traz alguns padrões ali que os jovens conseguem se destacar. Mas eu não vejo grande coisa nele, eu não acho que ele é a grande coisa que faz Nico Paz se sair bem. Pra mim, Nico Paz é um bom jogador e ponto final. Se dá minutos a ele pra jogar, ele vai se desenvolver sozinho, porque ele é muito bom e não tem nada a ver com o treinador. Eu não vejo ele como esse grande treinador de jovens, e é um treinador pra mim que tem que ganhar muito mais experiência pra um dia treinar o Chelsea. Então eu prefiro que ele se mantenha no Como, que ele ganhe experiência lá, depois ele vá pra outro clube, e aí quando ele estiver bem pronto, você vai lá e contratar ele. Tem 38 anos apenas, a carreira dele tá começando, eu não acho que vale a pena ele ir pro Chelsea agora, porque ele pode se queimar antes da hora. É melhor que ele se desenvolva em outro lugar. Meu ponto sobre Fábregas é esse, é um treinador que é bom, é promissor, mas que eu acho que ainda não é pro Chelsea. Se eu já tinha dúvidas sobre Maresca quando ele entrou, imagine Fábregas que, né, tem um trabalho tão curto, só são 50 jogos até aqui, né, treinador ainda que tá nas fases iniciais. Não vale a pena. E se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o like, sério, ajuda muito o canal. Se possível também utiliza a opção de hype, tem na aba de comentários. Você me dá um hypezinho gratuito, esse vídeo chega em mais pessoas e ajuda muito o canal. Agora vamos seguir em frente com essa lista, depois desse nome que provavelmente a torcida gosta bastante. Agora a gente vai pra um nome que tá sendo muito falado e chamando muita atenção. E é um nome que tem uma ligação poderosa com o Chelsea, porque ele faz parte da Blue Core. Eu tô falando de Lian Rosenior, cara. Ele tem 41 anos de idade, atual treinador do Estrasburgo, o time satélite do Chelsea. Ele tá muito bem. Ele tem 51 jogos e 1.76 de pontuação média. E talvez você deve estar pensando agora, pô, 1.76 não é nada demais. É algo demais. É absurdo isso aqui. Por que que é absurdo, rapaziada? Porque o elenco do Estrasburgo é muito limitado. O Estrasburgo é um catado de um monte de jogador jovem que você não sabe pra onde é que eles vão. Não tem conexão um jogador com o outro, não tem uma coisa assim que ligue os dois jogadores. Então, o reserva e o titular são muito diferentes às vezes. Você pega o perfil do Félix Le Marechal, acho que pronuncia até de outro jeito o nome dele, né? Mas eu volto a falar, não tenho domínio do francês não, rapaziada. Não me peça pra pronunciar nome em francês. Não sei pronunciar. E você compara, por exemplo, com Nanassi ou com um Kendry Paz e outras figuras, são completamente diferentes, cara. É uma pegada completamente diferente de jogador. Então ele tem perfis muito diferentes de um jogador pro outro e ele tá fazendo essa galera funcionar muito bem no Estrasburgo. O Estrasburgo é pique um Girona, cara. É um time que você não espera que ele esteja no topo de jeito nenhum. Quando está, você tem que falar sobre isso, cara. Claramente o Girona um dia esteve no topo por causa do treinador Michel, né? Que foi o grande nome ali e não tinha nada a ver com a direção do clube ou o fato deles contratarem muito bem. Não tinha nada a ver. E é claro que pra um time que nem o Estrasburgo, que não vai ter aquela disponibilidade toda de grana, você tem um monte de jovem talento que pode explodir ali e começar a jogar muito, é muito legal. E você sempre vai ter algum resultado ali, mas você não espera nenhum título. Eu, particularmente, não espero nada do Estrasburgo, não espero que ele vai ganhar nada nos próximos 10 anos. Porque é um projeto que não tem consistência de uma temporada pra outra. Os melhores jogadores de uma temporada sempre vão ser vendidos, ou vão pro Chelsea, ou vão pra outro local, porque é complicado, não tem como manter. O projeto é exatamente pra isso. Essa foi minha crítica, inclusive, ao Estrasburgo, né? Que era tipo um Girona, não tem muito como comparar. O Girona um dia disputou o título e agora tá em último colocado na La Liga no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. Ou estava, né? Não sei, ainda não vi a lista atualizada ali, pode ser que eu esteja confundindo, mas estava em 20º colocado ali, em último, pra ser rebaixado, cara. Pra você ver como é esse tipo de projeto. E é na mesma casa, ok? Então minha crítica ao Estrasburgo, que às vezes vem gente aqui falar que é, essa sua crítica estava totalmente errada. Não, não estava. De fato, o que a gente tem de especial hoje no Estrasburgo é o treinador. Ele tá fazendo algo que impressiona e que coloca ele lá em cima. E sim, cara, se você pensa nele no Chelsea, você não está errado. É um nome muito interessante pro Chelsea, sim. Porque o que esse cara tá fazendo tá fugindo completamente qualquer padrão que você imagine. Então, é um nome hoje pra um Tottenham, é um nome hoje pra times de Premier League que querem subir o nível. Se, por exemplo, um Aston Villa perder um Unai Emery, eu iria atrás dele. Porque, cara, ele tá fazendo o improvável. O elenco do Estrasburgo não tem nível pra tá onde tá. O Estrasburgo atualmente tem 19 pontos, empatado com o Marseille. O Marseille tem um elenco muito melhor, o Mônaco tem um elenco melhor. O Estrasburgo tá ali empatado. O Estrasburgo faz jogos competitivos contra o Paris Saint-Germain, que é o melhor time da Ligue 1. Claro que o Paris Saint-Germain, eu sei, ele foi com reserva pra campo, eu entendo. Mas não era pra empatar. Mesmo os reservas do PSG são melhores que os jogadores do Estrasburgo. Se está acontecendo que o time que nem Estrasburgo desafiar o PSG, é por causa do treinador, cara. E, de fato, quando eu assisti os jogos, eu percebi, o treinador, ele é incrível. Ele consegue coordenar os jovens muito bem. Ele consegue melhorar esses jogadores. Olha o Diego Moreira antes e depois de Lian Rosenior, cara. Ele se tornou outro jogador. Diego Moreira passou pelo Lyon, foi muito mal utilizado. Vai pro Estrasburgo, vai para as mãos desse cara, ele tá fazendo um bem muito grande. Olha pra Valentim Barco,
era jogador da lateral, virou volante. Ele percebeu que o cara tinha um passe qualificado, botou ele de volante, começou a ensinar a posição pra ele. Ele tá jogando muito bem hoje. Tá se tornando outro jogador, tá evoluindo muito pra um caminho que talvez coloque ele entre os melhores do mundo. Talvez esse cara seja o melhor lateral invertido da Europa no futuro. Pode ser que ele seja esse cara, porque realmente ele tá indo pra um padrão muito diferenciado por causa do treinador, cara. Então, de fato, quando você olha para o que ele tá fazendo com o elenco, a visão que ele tem do jogo e os resultados que ele tá entregando, Liam Rosenthal é um treinador impressionante, cara. São padrões que você não encontra em todo lugar, é raro acontecer e, de fato, é um nome muito sólido para muitos clubes. Eu acho que o Borussia Dortmund é um time que talvez deveria buscar ele. Se o Chelsea não contratar ele logo, se não colocar ele ali como o novo treinador do Chelsea, algum outro clube vai contratar e aí a gente vai perder, né, a possibilidade de ter um treinador que talvez lá na frente a gente se arrependa. É esse o nível da coisa que eu tô falando, cara. Então, sim, Liam Rosenthal é um nome que faz todo sentido ele assumir o Chelsea em algum momento. E lembrando que ele tem experiência na Inglaterra e ele é um treinador inglês, ok? Apesar do sobrenome dele, ele é um treinador inglês. Ele treinou o Derby County, que é um time já fez parte ali da Premier League, né? Teve uma época, inclusive, que o Derby County era meio Southampton do ano passado, né? Muito ruim, apanhava pra todo mundo. Tem o Hull City também, que é um time que ele treinou ali de Championship, então ele tem experiência com o futebol inglês, ele conhece ali por dentro. É algo que já liga ele de uma maneira mais interessante, né? À Premier League. É uma escolha boa, é uma escolha boa. Agora, a gente vai pra duas escolhas que, pra mim, elas são muito interessantes se Enzo Maresca sair. A primeira escolha que eu vou mostrar aqui é uma escolha minha pessoal, que é uma escolha pessoal minha, que eu acho que é um treinador incrível que a gente não deveria perder. Eu tô falando de Sebastian Hoeneß, atual treinador do Stuttgart. E se o que Liam Rosenthal está fazendo é impressionante, o que Sebastian Hoeneß faz com o Stuttgart e fez com o Stuttgart é um negócio assim completamente fora da curva. Atualmente ele tem 113 jogos, 1.85 de pontuação média, e o Stuttgart é um time com futebol muito ofensivo e muito poderoso, mesmo com gigantes limitações de elenco, cara. Não faz sentido o que o Stuttgart faz, cara. Não faz sentido nenhum. Vamos tentar entender aqui. Cara, o Stuttgart atualmente ele tá em quarto lugar na liga com 18 pontos, apenas 3 pontos de passar o Borussia Dortmund. É isso que a gente tá falando. E, cara, o Stuttgart é um time com grandes limitações de elenco, cara. Mas não é pouca limitação, é gigantesca. São jogadores muito limitados. São jogadores que não é aquele jovem talento que parece ter um futuro brilhante, como é o que rola atualmente dentro da Blue Call, dentro do Estrasburgo, dentro do Chelsea. Você contrata o melhor jovem que você consegue, que você sabe que o cara vai dar certo lá pra frente. Você só tem que manter o cara ali na linha e treinar ele da melhor maneira possível, porque ele vai valer grana, que ele vai dar dinheiro. Você sabe disso. No Stuttgart não. No Stuttgart é, vamos ver o que a gente acha no mercado, vamos rezar pra achar coisas boas e tentar utilizar. É isso que o Stuttgart faz. O Stuttgart não tem como se defender. Então o Stuttgart, se tem oferta de um time maior, vai ter que vender. Como rolou com o Nick Waltermeid. Ele era muito importante pra essa temporada. Se o Stuttgart tivesse qualquer chance de ganhar hoje uma liga europeia, é com Waltermeid sobre o comando do time. Só que Waltermeid foi vendido. E aí é um grande problema quando você entende a limitação. Treinar o Stuttgart e fazer ele ficar na posição que ele tá ficando nas últimas temporadas é uma loucura, velho. É muito incrível. E esse cara é uma coisa que eu já notei, porque eu acompanho o Stuttgart, é que o jogador chega de um jeito e sai de outro. E não é jovem, não. Não precisa ser jovem. Qualquer jogador. Todo jogador esse cara transforma. E jovem acelera muito o processo, cara. Nick Waltermeid, quando ele começa no Stuttgart, cara, ele é um jogador completamente diferente. Passou pelas mãos de Sebastian Hoeneß, ele transformou o cara virou um monstro, cara. Ele era um cara que não sabia jogar tão bem de 9, e ele começou a jogar bem melhor de 9, e aí ele começou realmente a aprender a posição. Você dá pra ver a evolução dele de jogo a jogo, cara. Isso é incrível. Na temporada 23-24, quando o Xabi Alonso fez aquela loucura com o Leverkusen, ele ficou em segundo lugar com 73 pontos, acima do Bayern de Munique, que tava com 72. E não é um demérito do Bayern de Munique, não. Realmente, o Stuttgart tava jogando muito nessa temporada, cara. Era o grande desafio do Bayern de Munique, era bater um X1 com o Leverkusen e com o Stuttgart, porque o Stuttgart era muito bom. O Stuttgart, quando fez aquele jogo contra o Real Madrid, quase ganhou, velho. Ou quase empatou aquele jogo. Foi incrível, velho. Tipo assim, um futebol de igual para igual com o Real Madrid, com aquele elenco limitado, cara. O craque do Stuttgart é Deniz Undav, mano. Isso é um negócio surreal. Vocês não têm noção, velho, do que é o Stuttgart em questão de elenco. O cara é muito limitado, velho. É muito limitado. E esse cara consegue fazer magia com tanta limitação. Então o Sebastian Hoeneß é um treinador incrível. A pontuação dele é muito alta. A competitividade dele contra times grandes é muito grande. Quão bem ele usa o campo, os jogadores, o quanto eles rendem estatisticamente. E até mesmo quando você vê o cara jogando em campo, ele joga muito. É um negócio assim surreal. Sihor Guirassy do Dortmund não é comparável ao do Stuttgart. No Stuttgart ele jogou muito melhor e não tem nenhuma grande diferença. É só o treinador. O estilo de jogo, o esquema tático brilhante. E ele consegue realmente, cara, extrair o melhor das melhores peças. Pra mim, o melhor nome hoje que o Chelsea tem pra ir é Sebastian Hoeneß. E ele tá evoluindo muito como treinador e você vê que tem um futuro brilhante aí pela frente. É meu treinador favorito do atual momento, entre os jovens ali, entre os treinadores que estão surgindo pra mim. Ele é o melhor de todos. Ele é muito bom, cara. No meu ponto de vista, ele é excelente. Agora, por último, pra finalizar isso aqui, cara, nós temos um nome que faz todo sentido o Chelsea ir atrás. Se o Chelsea perder Enzo Maresca, esse é o nome certo pra você ir atrás. Xavi, sim, Xavi Hernandes, ex-Barcelona, ex-jogador famoso do Barcelona e depois
treinador, cara. E aqui eu vou te explicar um detalhe sobre Xavi. Muita gente, quando vai falar de Xavi, não acompanhou o período, não viu jogos, não sabe como era, não sabe de nada. O cara não sabe de nada. Ele só vai lá e comenta: Xavi é um merda, tudo mais. É muito comum você ver isso. Agora, não faria nenhum sentido. Vamos lá. Quando o Xavi assumiu o Barcelona, o elenco do Barcelona era muito ruim. Muita gente não sabe disso, cara. Mas se tu pega o elenco da época, era muito ruim. Tipo assim, não era um pouquinho ruim, era muito ruim, cara. O elenco era muito, muito ruim mesmo. Tanto que os jogadores da época, hoje em dia, estão na puta que o pariu, cara. Tá cada um num canto, um no Corinthians, o outro no PSV. A carreira dos caras foi completamente ladeira abaixo. Eles já não jogavam bem na época. Tinha muitos ex-jogadores que, na época, já não estavam jogando tão bem, né? Então tinha os jogadores mais velhos do Barcelona com alto salário ali que não jogavam nada e só estavam atrapalhando o time e jogando cada vez pior. Então, era um problema que ele assumiu ali. Outro detalhe é que tem gente que acha que ele assumiu treinando Messi. Rapaziada, Messi não tava no Barcelona mais. Naquela época que ele assumiu, Messi não estava no Barcelona. Ele não treinou Messi, rapaziada. Tem gente que acha que ele treinou Messi. É um dos comentários que eu mais li aqui, velho, quando eu falo de Xavi. Pô, o cara treinou Messi e não deu resultado? Não, ele não treinou Messi, cara. Para de comentar isso. Ele não treinou Messi, cara. Messi já tinha saído, já tinha um tempo, rapaziada. Messi tava no PSG já, ok. Não comete essa merda, não. Se vocês não sabiam qual era o elenco da época, pesquisem, cara. É mais fácil. Você vê o elenco, se você me falar que Guardiola treina isso aí bem e ia ter melhores resultados, você tá mentindo, mano. Você tá mentindo. Desculpa, você tá mentindo. Porque não tem como dar resultado. E aí depois ele pegou o pior período do Barcelona. O Barcelona é muito endividado e tudo mais. O próprio Hansi Flick hoje tá sofrendo muito com isso, né? Porque falta elenco, falta rodagem de elenco, falta opções. E mesmo surgindo um Lamine Yamal, ainda há muita limitação ali no Barcelona. Qualquer treinador que for assumir vai ter limitações ali financeiras pelo momento. Então, de fato, não dá pra saber qual seria o 100% de Xavi. E a coisa piora quando você vê que ele queria coisas e a direção queria outras coisas. E aí ele pediu um jogador específico ali, ele queria um primeiro volante de camisa 5, os caras vão lá e compram um Vitor Roque, que é um jogador que ele não iria utilizar bem, porque não faz nenhum sentido pro estilo de jogo dele. E foi exatamente o que ele ganhou, cara. Então, é muito complicada a situação de Xavi. Só que Xavi é muito bom com jovens, ok? Principalmente os do meio de campo. Ele melhorou muito os jogadores do meio de campo, Gavi evoluiu muito, Pedro evoluiu muito em tempo recorde e muito por causa de Xavi. Xavi ajudou muito esses jogadores. Xavi também tem um olhar muito bom pra jovens talentos, então ele sabe quem é bom e quem não é. O próprio Mark Gil, ele já tava dando oportunidade porque ele viu que ele tinha talento e tava treinando o Mark Gil. Provavelmente, depois de um ano ali de treinamento, o Mark Gil seria um jogador bem mais interessante nas mãos dele. Ele parece ser muito bom com jovens até aqui. Todo jovem que passou pela mão dele deu um certo resultado e realmente foi melhorando. Então, pra mim, ele é o nome mais lógico a seguir, porque ele é um treinador guardiolista, ele vai seguir esse estilo de jogo, vai manter padrões que a gente já tem hoje e pode até evoluir o trabalho de Enzo Maresca. É um treinador que, particularmente, eu gosto mais que Enzo Maresca. Ele já deu resultado, já ganhou a liga ali com o Barcelona, então ele já tem seus títulos, o que coloca ele à frente de muito treinador guardiolista. E Xavi, ele só tem uma má fama. A torcida do Barcelona criticava ele, eu entendo, o momento do Barcelona era ruim, faz sentido. A crítica ao treinador. Mas não quer dizer, né, que o trabalho dele foi ruim, ou que até outro treinador que vai assumir hoje vai conseguir entregar melhores resultados, né? Resultados, eu tô falando de resultados. Futebol em campo, de fato, eu bato aqui na tecla, Hansi Flick é melhor que ele, tá fazendo um trabalho melhor. Agora, faz sentido trocar Enzo Maresca por qualquer um desses treinadores que eu falei? Não, porque você tá dando passos pra trás e você não tá dando continuidade a um trabalho que tá sendo bem sucedido. Gostando ou não dos resultados, é um trabalho bem sucedido. Enzo Maresca tá bem no atual momento, não tem por que a direção tirar ele do cargo. Ele tem que continuar pelo menos até o fim da temporada. Tudo vai depender do fim dessa temporada. Se ele for muito mal até o fim dessa temporada, aí a gente começa a poder falar sobre uma demissão e tudo mais. De resto, pra mim, tá bom até aqui. Esse é o vídeo. Eu só queria falar dessas especulações, desses nomes que me perguntam tanto, se é bom, se é ruim e tudo mais. Eu tentei entrar no máximo de detalhe possível e tentar explicar a situação desses treinadores e até trouxe um pouco de opinião pessoal minha aqui. Trouxe um treinador que eu particularmente acho que é muito interessante pro futuro do Chelsea. Enfim, é isso. Deixa aí na aba de comentários os treinadores que vocês queriam ver treinando no Chelsea, que vocês acham que é melhor. Enzo Maresca, muito obrigado pela sua presença, pelo seu like, pelo seu hype. Muito obrigado pra quem compartilhou o vídeo. É isso, rapaziada. Agradeço a presença de todos vocês. Tchau.